Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nesse vídeo aqui eu vou fazer o passo a passo dessa questãozinha aqui da provinha do Einstein de 2025. Mas antes, vai aqui embaixo, se inscreve nesse canal e dá um like nesse vídeo e bora para a resolução. Vamos lá! Um circuito elétrico simples é formado por um gerador e um amperímetro ideais e um fio de cobre de resistência R. Nesse circuito, a indicação do amperímetro é I1, conforme a figura 1. Os demais fios de ligação têm resistência desprezível. Para montar um segundo circuito, esse mesmo fio é cortado em 3 pedaços de mesmo comprimento e esses pedaços são ligados ao mesmo gerador, conforme a figura 2. Nessa situação, a indicação do amperímetro é I2. Tá aqui a figura e ele quer saber a relação entre I1 e I2. Passo número 1. Se esse grandão tem resistência R, qual é a resistência desses pequenininhos? Eu literalmente dividi o fio. Se você fosse intuitivamente, você poderia dizer o seguinte, né? Ó, se eu dividir o fio em 3, eu dividi a resistência em 3. Eu gosto de pensar em resistência como trânsito para um carro, assim como a resistência é para a corrente elétrica. Se eu dividir uma estrada que está com trânsito em 3 pedaços, o trânsito do pedaço dividiu em 3. Eu gosto de fazer essa associação e eu conseguiria, então, por intuição, chegar a essa conclusão. Mas a teoria disso está aqui, ó. A resistência é resistividade vezes comprimento dividido pela área. A área não mudou. Ele ainda tem o mesmo buraquinho aqui, né? O mesmo diâmetro do fio. A resistividade não mudou, o material é o mesmo. E a resistência fica diretamente proporcional ao comprimento. Ou seja, o comprimento sendo dividido por 3, a resistência divide por 3. Isso valeria, por exemplo, dividiu por 4, dividiu por 5, multiplicou por 2. Se eu multiplicar o comprimento por 2, a resistência multiplica por 2. Beleza? Então aqui fica dividido por 3 a nossa resistência, porque eu dividi o comprimento por 3. Legal. Para eu descobrir corrente, eu uso a primeira lei de Ohm. Eu vou descobrir a corrente aqui em cima, por exemplo. Ficaria assim, a DDP da pilha é a resistência do fio vezes a corrente. Então o meu I1 é U sobre R. Tudo bem? Eu vou usar isso aqui como fator comparativo. Veja que para descobrir a corrente aqui, eu preciso da resistência equivalente. Como é que eu pego a resistência equivalente em paralelo? Porque esses 3 fios estão em paralelo. Veja que a gente tem uma corrente dividindo aqui nas 3 partezinhas do fio. Então, dá em paralelo. Beleza? Eu faço paralelo entre 3 resistências iguais, dividindo por 3. Essa é a resistência equivalente. Como os resistores são iguais, essa é a maneira mais rápida de você ir. Dividir pela quantidade. Mantendo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, a gente tem que a resistência equivalente é R sobre 9. E, portanto, quando eu for calcular um I2 aqui, eu pego o U da pilha, é igual a resistência equivalente vezes o I2. Isola o I2, ele é 9 vezes o U, passei multiplicando, passo o R dividindo. E essa parte aqui, U sobre R, é justamente o meu I1. Então fica 9 vezes essa parte verde, que é o I1, é igual ao meu I2. Então meu I2 é 9 vezes o I1. Onde é que está falando que o I2 é 9 vezes o I1? Na letra B da questão. Beleza? Era isso. Até a próxima.